Queridos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero externar a minha gratidão a Deus por mais uma vez tornar a esta casa, agradecer ao pastor José Pedro, agradecer ao pastor Adriano, pastor André, e esta honrada diretoria e este coeso ministério pela credibilidade e a confiança, sabedor de que não tenho merecimentos, mesmo assim tenho este privilégio. Quero externar a minha gratidão à pastora, com toda a equipe da coordenação, a Cibesc, e obviamente a todas as componentes, e felicitá-las por esta data tão memorável. Agradeço a Deus por rever meu amigo, o pastor Samuel, como também a banda, esses meninos que nós admiramos, o conhecemos, eu os conheço de alguns dias, e eu, geralmente, quando eu estou num trabalho, numa programação com Samuel, eu não me alongo, porque dá vontade de ficar ouvindo, né, irmã? Criatividade, dinamismo, isso é muito bonito, e o dom que ele tem. Portanto, eu vou ser bem objetivo, pois eu quero ouvir ainda. O tema é bem sugestivo, é uma história bem conhecida, mas eu quero me ater simplesmente no contexto da afirmação da mulher. E para isso eu quero ler no livro de Juízes, capítulo 16. Haja vista que a sua resposta ao esposo foi de tranquilidade e foi de uma passividade, de uma confiança tremenda. Juízes 16, versículos 21 e 22, está escrito: Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e os fizeram descer a Gaza. Amarrando-o com 2 cadeias de bronze, puseram-no a girar um moinho no cárcere. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo, logo depois que foi rapado. Quero tomar por base esse texto para falar-lhes uma mensagem estimulativa sobre deixaram a raiz. Dá para você repetir comigo? Deixaram a raiz. Quando nós observamos o contexto, nós deparamos-nos com uma situação de confiança de Deus. Pois quando Deus resolve gerar este projeto, Deus começa com os impossibilitados. Haja vista que Abraão, conforme os irmãos entendam no contexto, ele estava em uma terra adversa, idólatra, em meio a uma geração idólatra, que não era comum conhecer a Deus. Então Deus vem a Abraão e lhe faz uma proposta ousada, desafiadora, e o estimula para o aceitar. Ele lhe faz uma promessa dentro da sua necessidade. Então a Bíblia diz que depois que Abraão aceita a proposta, ele leva em uma contundência de intimidade com Deus de uma forma excepcional. Fabrícia me conhece há muito tempo, tive o prazer de pastorear e quero agradecer a ela, pois se não fosse ela eu não estaria conhecendo-vos. Mas bem sabemos
que no contexto humano não seria necessário. Olhando na ótica humana, era impossível acreditar que Deus ia acreditar em Abraão. Mas ele gera um grau de intimidade tamanha que Deus o chama de amigo. O relacionamento de Abraão com Deus se estreitou tal que Deus tinha prazer de falar com ele. A Bíblia mostra que Abraão passa e vem uma geração posterior, chamada de Isaac. E se nós começarmos a observar o contexto inicial de Isaac, você há de convir que parece que nós estamos observando a história de Abraão. Há mesmos questionamentos, os mesmos poços, a esposa, os mesmos acontecimentos. Portanto, Isaac já não galgou uma intimidade com Deus como Abraão galgou. E quando nós passamos para a terceira geração, a Bíblia mostra Deus acreditando em um jovem que o seu nome já diz tudo: enganador, trapaceiro. O interessante é que quando nós juntamos essas três gerações, posterior, Deus fazia questão de dizer: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Independente do decréscimo, independente da geração, foi ele que quis, foi ele que escolheu. Então esta geração começa e vai para o Egito. E elas entram no Egito com poucas pessoas. Era o projeto de Deus. Esse projeto por cerca de 430 anos. Vive na terra do Egito e termina como escravos, oprimidos. Com aproximadamente 430 anos, a Bíblia diz que Deus desce lá com um braço forte e tira o povo de lá. E quando Paulo escreve ou prega na igreja de Antioquia da Pisídia, ele diz que Deus foi bondoso para com os nossos pais, tirando-os da terra do Egito com um braço forte, suportando os seus maus costumes por cerca de 40 anos, expulsando nações para lhe dar a terra que prometeu. Então Deus tira o povo do Egito. E agora vem uma nova geração, que já não era mais Jacó, mas já era Moisés. A intimidade é restabelecida. E Moisés tinha intimidade de falar cara a cara com Deus. No paralelo tinha o Josué, que não falava com Deus, nem Deus com ele. Mas quando Moisés entrava na tenda, Josué ficava na porta. Quando Moisés saía e ia embora, Josué permanecia na porta. Quero ouvir Deus. Quando Moisés passa, aparece Josué. Aí Deus diz a ele: agora eu vou falar com ele. Então Josué entra no contexto. E Josué conduz aquele projeto e o coloca na terra que Deus prometeu. Aí a gente chega no capítulo 2 de Juízes, e a Bíblia diz que morrendo Josué, ainda ficaram os anciões. Morrendo os anciões, aí a Bíblia diz que veio uma nova geração, que não conhecia Deus, e nem estava aí para os seus milagres. Então esta nova geração perdeu a intimidade com Deus. Esta nova geração não sabia o que era milagre. Esta nova geração não buscava mais a Deus. Então, nesta nova geração, aconteceu algo inusitado. A Bíblia diz que esta nova geração, sem conhecer a Deus, fazia o que queria, andava do jeito que queria, e buscava milagres em outros deuses. Abandonou Deus. Então Deus dos céus olhou e disse: assim não vai dar. Eu vou ensinar esta geração. Aí Deus entrega esta geração para a escravidão de novo. A Bíblia diz que Deus usa os moradores da Mesopotâmia, liderado por um homem chamado Cusã-Rezataim, e escraviza o povo.
Isso aqui é contundente demais. O povo, a geração passada, passou 430 anos como escravos, mas na terra dos outros, fora da bênção, no Egito. Mas aqui era a primeira vez que essa nova geração estava conhecendo a escravidão dentro da própria casa. Uma coisa é você ser pisado fora, outra coisa é você ser pisado dentro de casa. Então esta geração, por um período de 8 anos, começou a sofrer. Aí esta geração, por um período de 8 anos, começou a querer conhecer os milagres de Deus. Aí a Bíblia diz que esta geração começa a chorar. As lágrimas começam a cair. E o bonito é que a Bíblia diz que Deus é tremendo. Os erros que a gente comete não altera Deus. Foi cantado aqui. A Bíblia diz que mesmo o povo sendo infiel, Deus permanece fiel do mesmo jeito. Não são os erros que nos destroem. O que pode nos destruir é a falta de esperança. É a única coisa que pode nos destruir, mas os erros não. Aí esta geração desce e chora. Aí Deus desce, não aguenta a lágrima. Aí levanta um homem chamado Otiniel. E Otiniel, levantado por Deus, que no original quer dizer leão de Deus, aí ele liberta aquela geração da mão dos moradores da Mesopotâmia. Agora estava tudo bem. Agora parecia que aquela geração ia aprender. Mas essa geração se inclina de novo. E agora Deus entrega-os na mão de uma coalizão militar e política entre os moabitas e os amonitas. Por um período de 18 anos, esta geração mais uma vez viveu debaixo da prova. Mas chora. Sabia que a lágrima resolvia. Aí Deus levanta um jovem chamado Eude, que vai lá, mata o rei Egrom e liberta o povo. O projeto era de Deus, não pode falir. Passa um período de paz. Agora o povo volta a errar de novo. O projeto volta a decepcionar de novo. Aí agora Deus resolveu bater pesado. A Bíblia diz que Deus entrega o povo na mão de Jabim, rei de Canaã. E qual era a terra prometida? Canaã. Então Jabim sabia todo o pormenor de Canaã. Porque no período de paz foi quando Deus disse: eu vou derramar as bênçãos que eu prometi a Abraão. Foi o período de maior ascensão política e econômica das aldeias de Israel. No tempo entre os Eude e em tempo de Sangai e Débora. A Bíblia nos mostra e a história nos diz que os campos ficaram verdes. A produtividade assustadora. O real superava a previsão. Havia prosperidade em toda a casa das aldeias de Israel. O comércio começou a bombar, porque os mercadores que saíam de Avilar com peças preciosas, ouro, prata, diamante, comerciantes, caravanas inteiras, pegava a estrada que passava em Razor e cortava Israel. Chegavam em Israel, eles deixavam a riqueza e trocavam por sal do Mar Morto. O que é que Deus não faz para abençoar o seu povo? Fazer os mercadores deixar ouro e levar sal? Só Deus. E com isso foram bombando, enriquecendo. Ei, e se esqueceram de Deus. A facilidade chegou. Para que milagre? Essa geladeira está cheia. Para que milagre que a despensa tem reserva? Para que milagre que eu vou lá no atacadão, vou lá no supermercado e encho a mala do carro? Para que orar? Aí Deus resolveu bater pesado agora. Eu estava pregando em Campo Grande, estava participando de uma escola, e a irmã contou um testemunho e eu achei lindo, que quando a mensagem ficou dura demais, apertou, quando todo mundo se calou, no meio da igreja levantou um jovem e gritou: bate mesmo, Jeová, agora bate com a fivela, para a gente sentir a dor. Aí Deus resolveu bater de fivela e entrega o povo na mão de Jabim.
O que é que Jabim faz? Ele não ataca as aldeias de Israel. Ele sabia por onde entrava a riqueza. Então a Bíblia diz que ele coloca brites nas estradas por onde o ouro passava. Ele coloca soldados, não deixa ninguém passar. As caravanas que vierem, breca. Aí Débora, contando a sua história, ela diz que a coisa ficou tão feia, que as caravanas tomavam caminhos tortuosos, ou seja, vinha passar, a brito e soldado de Jabim estavam lá, eles se desviavam e não chegavam no comércio. Aí Débora diz que o Israel foi empobrecendo. Empobreceu que em Israel não se via um escudo, não se via ninguém com disposição de lutar. Jabim fechou a porta do sul. Jabim fechou o norte. Todas as entradas, Jabim fechou. Só que Jabim se esqueceu de um mistério. Esqueceu de fechar o circo de oração. A Bíblia diz que no meio da crise, não tinha cerâmica, não tinha microfone sem fio, não tinha cantor bom. Era debaixo de um pé de palmeira, em cima das pedras. Tinha um ciclo de oração. A crise vai passar. Hoje está ruim, mas amanhã vai estar melhor. E quem era que estava lá? O coronel? O comandante não. Quem era? Uma mulher. É mole? Um dia eu fui convidado para pregar em Abreu e Lima. São cerca de 10 mil mulheres o dia todo. E eu comecei a meditar em uma mensagem que era uma mensagem estimulativa, e eu deparei com o potencial feminino. Aí eu parei, meu Deus, de onde vem tanta autoridade? Porque, pode olhar direitinho, quando tem uma crise, tem uma mulher lá dentro. Se precisa de avivamento, ela está lá no meio. Eu ando no Brasil, Samuel também anda, e fora do Brasil. Pode olhar aqui mesmo. Você chega de manhã, vai para o ciclo de oração pregar. Quando chega lá, 80%, 90% são as mulheres que estão lá dando pulo, dando glória. Você volta à tarde e diz, hoje elas vão. Quando chega lá, o número é maior ainda. E à noite não se fala. Aí eu digo, meu Deus, como é isso? Aí eu fui para a psicologia. A psicologia disse, é complexo, Bento, esse negócio. Aí eu corri para a psiquiatria. Disseram, tu vai endoidar e não vai entender. Já está no manual de fabricação, já nasceram assim. Aí eu fui para o meu pastor. O meu pastor disse, Bento, isso é simples. Porque a mulher dá de 10-0 na gente? Porque nós masculinos somos feitos do pó. A mulher foi feita do osso. Então é mais dura de roer. É boca quente. E eu bati pesado, eu digo, sabe que é verdade? Aí comecei a acompanhar. Aí percebi, é por isso que vocês são bombardeadas 24 horas por dia. Pelo potencial que Deus colocou dentro de vocês. Nenhuma espécie na terra mexe tanto com a adoração do que vocês. Os profetas sempre mencionam as filhas de Sião. Quando as filhas de Sião se enfraqueciam, Satanás sabe, se tirar o marido da igreja, normalmente ele vai só. Se tirar o filho, ele vai só. Mas se ele arrastar a mulher, pouco, vai todo mundo junto. Não demora muito, é o poder de persuasão. Aí eu fui pro corpo a corpo. Eu digo, será que é verdade? Aí acompanhei a minha esposa no momento da luta, no ápice. Eu digo, ela hoje desiste. Ela vai desistir, ela não vai aguentar. E o inferno torcendo. Só que naquele dia que a gente pensa que elas vão desistir, que é prova por todo lado, parece que ela já amanhece, acorda diferente. Não sei aqui carioca, mas as nordestinas, quando está agitado, o cabelo já amanhece sem a presilha, já amanhece assanhado. Aí todo mundo diz, ela hoje não vai para a igreja. Aí de repente começa a zoada dentro de casa. Começa a dar grito no menino. Você vê barulho de prato quebrando. Ela começa a falar mais do que os outros dias. Aí o diabo, ela hoje desiste, ela hoje se entrega. Quando é a noite que você chega na igreja, é a primeira que chega. Eu estou aqui, Jeová. Eu não desisto, eu estou aqui. Cadê elas? Cadê elas? Aí Jabim deixou o ciclo de oração funcionando. Aí Deus ouviu a lágrima do ciclo de oração e desce. E quem é que o Espírito Santo toma? Débora. Estenda o dedo de profeta na cara do general.
e diz: Deus está me dizendo, ajunta 10 mil homens, sobe o Monte Tabor, que hoje eu vi a lágrima daqui e vou dar livramento ao meu povo. Cadê as mulheres cheias de Deus? Estão aqui? Estenda esse dedo de profetiza para a irmã que está ao teu lado e diga para ela: hoje vai ter milagre aqui. Eu não quero até detalhe que vai até o Quizon, mas se você fizer um cálculo básico, você vai ver depois de Débora, o projeto não tomou lição. Aí Deus levanta Gideão. Você vai ver o outro, Abimeleque. Você vai ver Deus levantando Tola, Jair, Jefté. Você vai ver Deus levantando um homem chamado Ibizã. Você vai ver Deus levantando Elon. E termina o 12º, Deus levantando Abidom. Só que no período de Abidom, o povo foi entregue na mão dos filisteus pela segunda vez consecutiva. 40 anos sem milagres, sem ação de Deus. Aí a Bíblia diz que o povo veio a chorar de novo. Só Deus faz isso. Quando o povo vem a chorar, aí Deus agora resolve trabalhar diferente. Deus não levanta ninguém. A Bíblia diz que Deus vai procurar um útero falido. Olha elas aí de novo. Porque precisava de avivamento. Aí é onde Deus vai? Em um útero fechado. Onde ninguém acreditava. Onde não tinha possibilidade nenhuma. Aí o anjo vai lá na tribo de Dan e encontra uma mulher. Vergonha. Deprimida. Porque não ter filho era o ápice do opróbrio, da vergonha. Aí Deus olha para o ventre dela. E o anjo diz: eu sei que tu és estéril. Ainda diz afora: eu sei que tu não pode ter filho. Mas no teu ventre, Deus resolveu levantar um projeto. E esse projeto crescerá e livrará o meu povo da mão dos filisteus. O projeto é de Deus. Agora eu acho lindo que o anjo diz, Samuel, para a mulher: a partir de hoje, você não pode comer nada imundo. Você não pode beber bebida forte. Você não pode beber nada derivado da uva, nem da fruta, nem da folha, nem da casca. E o mais, você não pode passar navalha na cabeça do menino. Aí eu questiono, olha, se o projeto era o menino, por que a mulher tinha que entrar no meio? O projeto era no vento. Aí a Deus diz: tem que começar por você. Quer benção lá, minha filha? Tem que começar por você. Salomão, nos Provérbios 22:6, ele diz: instrui o menino no caminho que deve andar. Veja que ele não diz o caminho. Para ensinar o caminho é fácil. Se fosse para instruir o caminho, era fácil. Era simplesmente você dizer: olha, meu filho, você tem que andar por ali, pega a esquerda. Mas quando ele diz para no caminho, é diferente. Quando o texto diz instrui o menino no caminho que deve andar, é para você ir junto com ele. Vamos na frente, é por aqui, meu filho. Isso não pode, entra por aqui. Vai dar certo, Deus vai te pegar aqui. Diga para quem está ao seu lado: quer que lá seja uma benção? Diga: quer ver milagre do telhado até o piso? Comece por você. O menino nasce e o menino vai crescendo. E a mãe dizendo: não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não passa navalha na cabeça. Só que o texto diz que enquanto a mulher ensinava e o menino ia crescendo, o Espírito Santo incitava Sansão. Ou seja, provocava ele. Dá para entender que era o menino crescendo e o Espírito Santo provocando. Está chegando a hora, eu vou te pegar. Eu vou te sacudir. Tu vai ser uma bomba nas minhas mãos. Aí o que é que Deus faz? Olha, o projeto é de Deus. A Bíblia diz que Sansão se apaixona por uma mulher filisteia.
Por quê? Para Deus querendo abrir uma brecha, causar um impacto para acabar com os filisteus. Aí o pai e a mãe dizem, não, meu filho, aqui tem moça crente e está certo. Não estou defendendo isso aqui porque Jesus já resolveu esses picuinhos. Não pode. Mas no Antigo Testamento ele aceita. Aí a Bíblia diz que vai o pai e a mãe para Tímina. Quando eles vão os três passando em uma plantação de uvas, o texto é bem claro. Saiu um leão da plantação contra ele. Não pluraliza. O normal seria contra eles, que eram três. Mas o texto diz que o leão saiu contra ele. O pai e a mãe nem viu. Quando o leão veio arrebentar com Sansão, o Espírito disse, agora eu te pego. O Espírito Santo se apoderou do menino e ele rasgou o leão de cima a baixo como se fosse um cabrito. O perigo da nova geração que não conhece a Deus é achar que quem mata o leão é ela. Não mata leão sem o Espírito Santo estar por perto. Diga eu hoje, preciso matar um leão. Diga para ele, eu tenho a receita. Saia daqui pingando azeite. Ele mata o leão. Quando ele mata o leão, a Bíblia diz que esconde o corpo, está lá, vai embora. Aí o texto diz, passando-se os dias, deixa-me correr, Sansão resolveu ir só para Tímina. Aí a Bíblia diz que quando ele vai para Tímina, se desvia do caminho para ver o que aconteceu com o corpo do leão. Quando ele chega lá que olha, o corpo estava cheio de favo de mel. As abelhas fizeram mel no cadáver. A Bíblia diz que Sansão se agacha, pega o favo de mel e sai comendo. Chega em casa, faz a festa. Papai, olha o que eu achei. Deu o pai, deu a mão, todo mundo comeu. Ninguém sabia de onde veio. Porque no pressuposto normal, o texto para ele, como um projeto especial, como um nazireado, ele não podia tocar em cadáver. Deus não permitia. Para tirar o mel do leão, ele teve que tocar no cadáver. Obviamente que estava em cima do cadáver. E tudo que tocava no cadáver era imundo. Ele toca e comete o primeiro incidente. Pegou o mel, chega em casa, conta para todo mundo, dá a todo mundo, tem a festa e ninguém percebe o erro. Porque ele não disse de onde veio. Quantos filhos estão assim na nossa geração? Ei. Quantos projetos de Deus estão passando a noite na internet? Pegando mel que não deve pegar. Se você encontrasse Sansão, pouco, a paz do Senhor, meu irmão Sansão, está tudo bem? Vai tudo bem. Mas ele não sabia que tem gente lá em cima vendo. Diga para quem está ao seu lado, diga, por favor, se tu não pode contar de onde pegasse o mel, deixa o mel para lá. Esquece o mel. Não pega. Ele pega e não diz nada a ninguém. Segundo incidente, a Bíblia diz que ele faz um banquete em Tímina. Quando ele faz um banquete em Tímina, no original diz que quem dava um banquete tinha que beber com quem participava. Ele bebe. Ele chega em casa tranquilo. Pai do Senhor, irmão Sansão. Pai do Senhor, ninguém viu que ele bebeu. Ei. Ei. O primeiro erro foi para dentro. Só quem sabia era ele. O segundo erro foi para dentro. Porta fechada, ninguém viu. E era barato, irmão. Deus sempre teve um escape. Se você ler o Número capítulo 6, Deus abriu um precedente e disse: Moisés, se qualquer pessoa quiser fazer um voto separado do nazereado, que era um voto especial para consagrar a Deus, se ele errar, Moisés, é baratinho demais. O que é que ele tem que fazer? Ele tem que procurar o sacerdote. E o sacerdote rapa a cabeça dele.
Ele dá duas rolinhas, baratinho, zera o nazereado. Se tivesse 10 anos de nazireu, zerava e recomeçava de novo. Mas é difícil. Porque se ele procurasse o sacerdote, e o sacerdote rapasse a cabeça dele, todo mundo ia ver. Ele errou. Para que procurar o sacerdote se eu estou no ápice da fama? A Bíblia diz que a fama de Sansão era tão grande que os 3.000 judeus amarraram ele com corda nova. E diz os historiadores que essas cordas novas eram de nervo de animal. Ou seja, se você amarrasse nenhum boi para cá e botasse o outro para cá, para os dois pocar a corda, eles não pocavam, porque a corda era resistente. Amarraram Sansão com cordas novas. Aí quando os filisteus chegaram, a Bíblia diz que ele quebrou como se fosse um fio queimado. E ainda pegou a queixada, matou 1000, fez um montão, ainda fez um hino, saiu cantando, com a queixada matei 1000, fez sucesso. Para que procurar o sacerdote? Se ninguém viu, mamãe não viu, papai não viu, a igreja não viu, mas os olhos que tem chama de fogo vê. Ei, Maraio. Aí, como ele não procurou o sacerdote, aí Deus disse: eu vou mandar alguém rapar a cabeça dele. Ele vai ter que ter a cabeça rapada. Aí Deus entrega a Dalila. Agora você vai ver o que é bom. Com poucas cacetadas, Dalila abriu o coração do homem. Aí a Bíblia diz que ele abre o coração. Resistiu até o que pôde. Nunca passou navalha sobre a minha cabeça. Porque no dia que passar eu não serei um projeto igual a qualquer outro. Aí Dalila mandou a máquina zero enquanto ele dormia. Shhh. Já vi os filisteus! Quando ele levantou, já não era mais o Sansão. A fama estava lá, mas o cabelo caiu. E agora quando ele botasse a cara de fora, todo mundo ia saber. Ei, ele faliu, ele errou. Olha a cabeça dele. Está rapada. Aí a Bíblia diz que furaram, arrancaram o globo ocular. Os dois. Arrancaram o olho. Amarraram ele com 2 cadeias de bronze. O projeto de Deus. E agora botou ele para fazer serviço de jumento lá na cadeia. Ei. Está para você dizer para o teu lado: vigia, irmão. Que ainda tem vaga de serviço de jumento lá na cadeia. Agora o projeto de Deus, o famoso Sansão que arrancava portão de cidade, agora fazendo o trabalho que era para o jumento fazer. É nessa hora que se pergunta: vai tudo bem aí? Tudo bem quando a gente está no YouTube, é bom dizer. Tudo bem quando as pessoas te procuram é bom demais. O interessante é que agora a cabeça rapada. Só que nem Sansão nem os filisteus sabiam. Como é Deus, é bom. A Bíblia diz que na hora que Dalila rapou a cabeça dele, Deus fez crescer de novo na hora. Era a lâmina passando e Deus levantando: eu não desisto dele, ele é meu, é um projeto meu, vai nascer de novo. Me pediram para dizer aí com respeito. Me ajuda aí no teclado, por favor. Quantas vezes não disseram para mim que eu era um projeto falido? Esse negro não vale o que come. E quantas vezes eu não quis tirar a minha própria vida. Mas um dia chegou alguém e me encontrou e disse: eu conheço alguém que não desiste de você. Quem é? Jesus, o meu Senhor.
me evangelizou 60 dias, me levou para a igreja e Jesus me aceitou. Com 15 dias me batizou com o Espírito Santo. Mas baixa o teclado, por favor. Com 1 mês eu desci as águas batismais. Com 1 ano eu já era líder da mocidade. Igrejinha 6x8, cercada de cana. Ele sabe, não sei fazenda canoas. E nenhum culto evangelístico, um pregador chegou naquele domingo e mandou eu ficar de pé no meio da igreja e disse: ei, Genival, Deus está mandando eu te dizer que tu é um projeto dele. Ninguém acreditava em ti, mas ele acredita. O mundo vai ouvir falar do teu nome. O Brasil vai ser pequeno para você pregar, porque ele vai restaurar a vida através de você. Se você estivesse comigo naquele culto, você não dava glória. Na ótica humana, o pregador endoidou. 3 dias depois, um grupo de obreiros foi me procurar. Por quê? Eu orava 8 horas por dia, quando não dobrava a noite. Eu não perdi uma escola. Eu era crente, era mais crente. Não perdi um culto. Aí eles, preocupados, foram me procurar e disseram: Genival, a gente está preocupado com você. Por quê? Aquele culto de domingo, Bento, não saiu da nossa mente. Mas o que foi? Você não decepcionar, você é crente. Mas a gente tem mais experiência do que você. Você chegou agora. Mas o que é que tem? A gente quer te dar um conselho. Pois não? Qual? Não acredita naquilo que o pregador falou, não. Você tem 3 defeitos que é impossível acontecer. Mas quais são os meus defeitos? Tu é pobre demais. Eu tinha várias terras, 10 fazendas de terra, tudo na unha. Tu é analfabeto. E para piorar, tu é preto. Vai muito longe não. E isso acabou comigo. As minhas substâncias neurotransmissoras me arrebentaram. E eu disse: nunca mais eu entro numa igreja de crente. Só que o dirigente ia para a cidade e ficava a chave na minha casa, num preguinho na parede. Aí no outro dia eu olhei para a chave. Eu orava todo dia. Aí eu disse: eu vou orar meia hora. E nunca mais eu entro numa igreja. Se no mundo eu não valia nada, e aqui do mesmo jeito. Entrei 8 horas na igreja. Quando deu 8h30, eu disse amém. Não consegui me levantar, porque alguém me dizia: fica aí, fica aí. E eu chorava, eu gritava. 12h, não me levantei. 4 horas da tarde, eu levantei de joelhos. Quando eu vou para casa, vem um adolescente correndo: irmão Genival, a Gisele, a tua filha de 9 anos na época, saiu às pressas para o posto de saúde. Como eu já estava acabado, corri para o posto. Quando eu cheguei no posto, o médico perguntou: você é o pai? Eu digo: eu sou. Entre. Quando eu entrei, a minha menina parecia que tinha sido toda contorcida. A cabeça virada para trás, os pés, o corpo todo contorcido. O médico disse: ela entrou em óbito, eu não pude fazer nada. Leve aí, prepara o funeral. Que na época não tinha assistência nem plano funerário. Era na marra mesmo. Levava o cadáver para casa e ia para a prefeitura 15 quilômetros a pé pedir caixão. Arrego. Quando eu levo a menina nos braços que vou para casa, as pessoas olhando, a minha esposa gritando: a primogênita. Aí o Espírito Santo no meu coração, quando eu fui entrando, ele disse: vai para casa fazer o quê? Leve-a para onde você estava orando. E quando você chegar lá, eu vou me apresentar a você e vou mostrar a você quem sou eu. Eu vou lhe mostrar que eu não dependo do que o homem fala. Eu não dependo da razão do homem. O projeto é meu. Eu uso do jeito que eu quero. Eu faço do jeito que eu quero. Eu passei direto.
Quando eu cheguei lá, joguei a menina no piso e gritei: acabou, acabou. Aí a voz de Deus entrou: fui eu que te trouxe aqui, meu filho. E eu te trouxe aqui para dizer que você é meu. Fui eu que te tirei do monturo. E eu vou fazer você sentar entre os príncipes. E para você saber que a minha proposta está de pé, olha o que eu estou fazendo. Quando ele disse assim, a menina começou a se endireitar. Daqui a pouco deu um pulo na minha frente: pai, 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 pai. Ele ressuscitou na hora. Pergunta para quem está ao teu lado: vai tudo bem? Não é lua nova, meu amor. Por que você vai procurar o profeta? Tá tudo bem, meu bem. Saí com a menina andando. Hoje, exemplo, já que o tema é estimulativo. Celular toca. Pastor Genival, pois não. Aqui é da Holanda. Aqui é do Canadá. Aqui é do Oriente Médio. 2 vezes por mês eu vou nos Estados Unidos pregar convite. No Brasil, eu estou tendo dificuldade de ir para casa. E só o projeto de Deus. Não precisei, com todo respeito a quem faz, nada contra. É o meu testemunho. Bento, vende um DVD. Nunca vendi DVD, nunca deu certo. A única vez que uma convenção me deu um DVD, foi a gente que gravou a seu venda. Quando o rapaz foi anunciar e se engasgou. Eu disse: não, me dê para cá, já sei o que é. Toma cartão de crédito, toma cartão telefônico. Não, precisa não. Só ando com a Bíblia e o óculos. E às vezes me esqueço até do óculos. Chego lá lendo a pulso. Mas como é que vão te conhecer se tu é um projeto? A minha Bíblia diz que o vento, antes de soprar, bate continência para Deus e diz: aonde tu quer que eu sopre? Não precisei inovar. Com todo respeito, meu sapatinho não brilha. Meu terninho não brilha. Meu cabelo ainda é branco, não precisei pintar. Ainda sou pobre com todo orgulho. Ainda sou semi-analfabeto. E ainda continuo preto. Mas o projeto está aqui, é de Deus. Tem projeto de Deus aqui? Tem projeto de Deus aqui? Tem. Vai tudo bem. Por que vai tudo bem? Porque os judeus, diz a história, um mestre rabínico judaico, quando eu fiz a aula, ele disse: olha, um hebreu era difícil de existir, porque a Bíblia fala que a palavra de Deus, a promessa de Deus estava na medula óssea, no tutano do osso. Então, se a palavra está no tutano, o homem não mexia, só Deus. Então, quando morria alguém, não tinha muita preocupação, porque eles acreditavam que até 3 dias a decomposição não feria muita coisa e nem atingia a medula óssea. No período mais caótico que foi o cativeiro, quando morria alguém, o pai pegava o cadáver e dava a alguém, porque o judeu não podia tocar em cadáver, para não ficar imundo. E as pessoas pegavam e levavam para o vale. Só que quando as pessoas chegavam e deixavam no vale, o pai já reunia a família. Primeiro dia, 6 horas da manhã, todo mundo lá, porque daqui a 3 dias ele volta.
Porque durante 3 dias a medula óssea não é destruída. Aí 6 horas da manhã, o pai reunia os filhos e ia para o vale. Chegava, a lei dizia, não pode se aproximar, o máximo 50 metros. Ficava 50 metros do cadáver. E o pai dizia, é hoje. Até aqui está tudo bem. Vai ser hoje. Por volta de 10 horas, o corvo descia. E o corvo arrancava os olhos, dilacerava o cérebro e ia embora. Aí o pai não podia enxortar, que a lei não permitia ele se aproximar. Aí agora ele só via a máscara correndo pelos olhos e o globo ocular fora. O corvo comeu. 6 horas terminava o segundo dia e a decomposição chegando. Aí o pai olhava para a família e dizia, ainda tem 2 dias. Está tudo bem. Está tudo em cima. Quando eles iam para casa, no segundo dia chegava. Por volta de 10 horas, a águia descia. Quando a águia descia, rasgava o abdômen, comia as vísceras e os órgãos internos, só deixava a carcaça. 6 horas terminava o segundo dia, e o pai alegre dizia, vai tudo bem, ainda tem uma noite e um dia. Quando eles iam para casa à noite, a hiena chegava. Quando a hiena chegava, comia tudo que restava de putrefação, mas ela não podia comer os ossos. Quando o pai chegava no último e 3º dia, só estava o esqueleto no vale. Mas era o 3º dia. Mesmo que levaram tudo, a medula óssea estava lá. Por volta de 11 horas, a Bíblia chama de quebrantoço. Uma ave que só come medula óssea, só come tutano. O quebrantoço vinha, quebrava todos os ossos e comia o tutano. Ia embora. Aí o pai perdia as esperanças. Voltava chorando. Desesperado. E a Bíblia diz que o vale ia se enchendo de caco de ossos. Mas quando ninguém acreditava mais, quando ainda não via mais esperança, aí Deus vai lá no vale e chama Ezequiel. E Deus diz, Ezequiel, filho do homem, vamos ali comigo? Aí a Bíblia diz que em visão e espírito, Deus pega Ezequiel, imagina Deus e Ezequiel andando na terra. Ezequiel calado, quando Deus chega no meio do vale, aí Deus para. Aí Deus pergunta a Ezequiel, a Bíblia diz que Ezequiel se assusta. Ezequiel vê aquele monte de vale de ossos, rodeia e diz, Senhor, é muito, é numeroso, está sequíssimo, ou seja, não tem mais tutano. Aí Deus diz, tu crê que esses ossos podem reviver? A coisa estava tão feia que Ezequiel disse, Senhor, só tu sabes. Aí Deus disse, profetiza, filho do homem. Irmãos, segura aí, olha que coisa linda. Me permita os médicos estudiosos, me corrijam em algum erro. A anatomia do corpo humano diz que o menor osso do corpo humano está no ouvido. A bigorna, martelo, estribo. É o menor osso do corpo humano, está aqui. Agora, se o vale estava cheio de caco, onde miséria estava essa bigorna? Aí Ezequiel ouviu e Deus disse, é pela minha palavra, não é por movimento não, é a minha palavra que vai refazer, reviver. Aí Ezequiel grita, ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Aí a palavra entra. Não sei aonde ela achou a bigorna. Conjecturando, a bigorna ouve. Aí automaticamente passa para a caixa do crânio. E o crânio, só os cacos, manda para a arcada dentária. E a arcada dentária começa a gritar, fêmur, tíbia, caixa torácica, o Senhor está chamando. Aí Ezequiel, cada osso no seu osso. Fica de pé por um instante. Vira para esse crente que está ao teu lado assim, com todo respeito, e diga a ele, eu não sei como você chegou aqui, eu só quero saber como é que você vai sair. Diga para ele, se alguém pensou
que ia enterrar teus sonhos, que ia sepultar os teus projetos, e que tudo estava perdido, diga a ele: quebraram a cara, porque vai tudo bem, ainda tem jeito. Abraça ela, abraça ele. Diga: eu só te solto quando o milagre vir. Diga para ele: não desista, ainda tem jeito. Deixa-me concluir. Eu não estou pregando para super crentes, mas eu fui chamado para pregar para projetos de Deus. Os filisteus levaram 99% do que Sansão tinha: os olhos, a visão, a força. Algemaram. E fizeram um culto em ação de graça. Para quê? Era comum na época. O Deus vencedor tinha que humilhar o Deus perdedor. Então, para os filisteus, Dagom venceu a Deus com a derrota de Sansão. Aí marcaram o culto em ação de graça para comemorar. A Bíblia diz que o templo de Dagom encheu como nunca. Só no teto tinha cerca de 3.000 pessoas penduradas para ver Deus ser desmoralizado. A gente precisa de um palhaço. Qual é o melhor palácio da cidade? Está lá no cárcere. Manda chamar Sansão para nos divertir. Ele vem rebocado. Ai. Quando chega no templo, Sansão não tentou empurrar pilastra nenhuma. Ele chegou para o guia e fez um pedido: me coloca na coluna central, eu preciso me encostar. Aí o guia disse: vamos lá. Quando ele chegou na coluna central, é aqui o que a mulher sabia, como hebreia, como uma judia. Podia se arrebentar tudo, mas a esperança do judeu não vai embora. Porque os judeus dizem: enquanto o coração estiver batendo aqui, ainda tem esperança. Aí Sansão não faz força. Olha o que ele faz. Ele não perde a esperança. Ele clama. O clamor só entra quando a oração não resolve. Porque a oração é um diálogo entre pessoas com tempo de ouvir e de falar. O clamor não. Quando a oração não resolve, o grito resolve. Aí a Bíblia diz que ele grita. E olha o que ele grita: Senhor, eu sei que eu errei, mas me usa mais uma vez. Pelo menos dessa vez me usa. Aí o Espírito Santo desce. Aí a Bíblia diz que ele pega a coluna, dá 2 balançados para lá, e o templo de Dagom cai. Olha que coisa linda. Se você olhar do capítulo 3 ao 16, vai dar cerca de 96 versículos. Desses 96 versículos, você tira 20, que vai dizer: Sansão fez isso, Sansão fez isso, Sansão fez aquilo, fez aquilo. Mas você só vai ver Deus precisando da parte B de um versículo. Ele só precisou da parte B de um versículo, para a Bíblia dizer que naquele dia Sansão fez mais proeza do que em toda a sua vida. Olha para quem está ao teu lado e diga: não precisa muita coisa. Quer ver milagre de novo? No meio da crise quer ver tudo bem? Acredite, não perca as esperanças. Agora vira para ele, para a gente concluir, olhando nos olhos dela, com a voz de profetisa, com a voz de profeta. Diga para ele: me faz um favor,
depois desse congresso, se porventura você encontrar um filisteu perdido por aí, que não acreditava em mim, que pensava que eu ia desistir por causa da crise, diga a eles que eles cometeram 2 erros. Diga: o primeiro, me deixaram vivo, e o segundo, cortaram o cabelo, mas deixaram a raiz. O homem pode cortar a orelha, o homem pode cortar o cabelo, mas a raiz quem mexe é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. A unção de Deus está invadindo este lugar. Rabaias, Jagiabiachai, Remambiadas. Deus está usando alguém em línguas estranhas nesta multidão. Parece loucura, mas não é. Mibiairimi, Jabiachai, Remachar. Remiasei, Riapachekapo. Remia da cheia da gás. Remambiaios. Remambiagasei. Ramanda da gache, ai pieteia chama, ai adegaia. Por que há tantas dúvidas? Não fui eu que projetei. O projeto não é meu. Minha igreja, a minha glória está levantando caídos nesta noite. A minha unção está invadindo este lugar. Eu estou fazendo milagre nesta noite, diz o Senhor desta igreja. Agora, agora, agora.